Boa tarde. No vídeo anterior eu falei a respeito da despetização. O que eu quis dizer? Eu quis dizer que, como consequência da crise econômica e a queda da popularidade da Dilma, a tendência é que milhões de eleitores nunca mais apoiem o Partido dos Trabalhadores, nunca mais votem em candidatos do Partido dos Trabalhadores. Mas é preciso entender que essa despetização nunca será abrangente. E nunca alcançará aqueles níveis que, vamos dizer assim, nós consideramos desejáveis, né? Para que definitivamente esse pessoal saia do poder. Para que vocês entendam. Em conversa com alguns petistas, o que eu descobri? Eu descobri que muitos deles desaprovam a Dilma, estão decepcionados com ela, só que não estão decepcionados com Lula. Ou seja, se ela é uma péssima presidente, o Lula não foi. É simples. Entenderam? É um erro a gente pensar que o simples sofrimento gerado pela atual recessão econômica irá mudar radicalmente opiniões políticas. Não, não é assim. As pessoas, elas são diferentes entre si, elas têm diferentes psicologias particulares. Né? Estamos falando de um país com 200 milhões de habitantes. Então, mesmo que você pegue os fatos e joga na cara do sujeito, alguns concordarão contigo, mas outros não concordarão inteiramente. Pois é, concordarão com algumas coisas e não com outras. Ou seja, a Dilma não é uma boa presidente, mas o Lula foi. Foi. O Lula fez maravilhas pelo Brasil. Pois é, aí é que está. Portanto, é um conceito equivocado acreditar que o Lula é o grande derrotado, será um grande derrotado em 2018. É um erro. É tudo uma questão da militância saber passar a informação para o grande público. Convencer o grande público que tudo de ruim começou com a Dilma. Pois é. Que o Lula foi um presidente competente e ela não. Aí, gente, já era. O Lula, caso seja candidato em 2018, terá grandes chances de vencer a eleição presidencial. Vocês não se enganem com as suas pesquisas e colocam o Aécio Neves em primeiro lugar. Não se enganem. Não, não é assim. Essa questão será decidida em 2018 durante as eleições. Aí é que está. Aí o papo muda. Porque uma coisa que eu acho interessante é que, mesmo com muitos brasileiros, quando eles se decepcionam com esse governo, ou com o PT, passado algum tempo eles mudam de ideia uma velocidade incrível. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: a doutrinação marxista cultural foi tão eficiente na cabeça de milhões de brasileiros que é assim, o sujeito fica decepcionado com os atuais companheiros, né, durante um certo tempo. Aí fica lá, não sei o que. Aí de repente começam, sabe, a acontecer algumas coisas que agradam ao sujeito e pronto. Num passe de mágica, aquela decepção, ela vai pro saco. Nossa, muda totalmente. Aí volta a querer apoiar esse pessoal e até votar esse pessoal. É impressionante. É impressionante a quantidade de eleitores brasileiros que vivem tendo recaídas em relação a essa turma que está aí. 2013 foi assim. A popularidade da Dilma foi lá para baixo. Vocês lembram disso? Parecia que não tinha acesso em 2014. Aí chegou 2014, o que aconteceu? A Dilma foi reeleita. Contando com votos de pessoas que em 2013 simplesmente detestavam a administração dela. Pois é. Foi incrível a quantidade de recaídas que aconteceram, né, entre os eleitores. Nossa, a mudança de opinião é algo extraordinário. Quer dizer, é difícil, é um processo difícil. E se envolve, por exemplo, uma mídia que tem a tendência a, você sabe, né? Por mais que se diga o contrário, é uma mídia contaminada pelo marxismo cultural, uma mídia que tem um compromisso ideológico com esse pessoal que está no poder, por mais que disfarce, por mais que diga o contrário. Eu já falei isso num vídeo anterior sobre novelas.
Ora, novelas na qual esse discurso existe sempre com aquele propósito de convencer as pessoas, indiretamente, de que a questão social vai ter um grande peso nas escolhas morais do indivíduo, nas qualidades morais do mesmo. Ou seja, de que o Brasil melhor é um Brasil que teria que ser governado por políticos de origem humilde. Porque esses políticos, vamos dizer assim, teriam a suposta sensibilidade necessária, pois é, a sensibilidade para cuidar de nós humildes, para governar a favor dos pobres, dos miseráveis do Brasil. Ou seja, um sujeito da classe média para cima, ele não teria essas condições. Por quê? Por causa do sorriso social. Isso é colocado nas novelas, sempre com a criação daqueles núcleos dos pobres legais e dos ricos malvados. E daquela classe média também malvada ou muitas vezes indiferente. Pode perceber, décadas e décadas de processo doutrinário em novelas, em filmes, minisséries e sei lá o que. E o Brasil lá, com aquilo na cabeça. Aí, nos anos 80, surgiu um tal de Partido dos Trabalhadores e o resultado vocês viram, né? Não, eu já escutei isso de petista. O Brasil precisa ser governado por alguém de origem humilde. Precisa ser governado por alguém que veio da pobreza. Precisa. O brasileiro precisa fazer isso. O brasileiro precisa levar em conta a condição social do indivíduo. E não a sua competência. E não a sua capacidade. E o resultado nós temos aí. Não vejam o ex-presidente Lula como alguém que não tem as chances reais de um dia voltar para a presidência da República. Isso é um erro. A despetização da sociedade, ela pode, por exemplo, pode afetar, pode assim, mudar a opinião pública de uma parcela considerável da população. Mas isso aí é um processo muito complexo por causa das diferenças das pessoas. Algumas podem considerar de fato que erraram ao ter votado na Dilma, mas outras jamais pensarão a mesma coisa do Lula. Então considerem isso. Não cantem vitória cedo. O que nós temos agora são cerca de 3 anos de luta intensa para mudar isso aí. Para, de certa forma, passar assim, a informação adequada para as pessoas, para que elas compreendam. Se a Dilma está lá, é porque o Lula contribuiu para isso. E ele também tem responsabilidade. Se hoje o Brasil sofre com esses imensos gastos públicos, não foi um processo iniciado pela Dilma, foi um processo iniciado pelo Lula. Os fatos têm que ser colocados para uma mudança na opinião pública, uma mudança definitiva. Não dá para a direita, a verdadeira direita, ficar achando que essa guerra está ganha. Não, não está ganha. Porque aqui nós estamos falando também da informação, de como passar a informação, da necessidade de passar adiante. Não adianta ficar achando que está resolvido. Não, não está resolvido. Não está. Entendam. As chances do Lula voltar são grandes, caso ele seja candidato a presidente. Não se enganem, pois muitas pessoas, vou repetir, muitas pessoas podem estar desiludidas em relação a Dilma, mas não em relação a ele, porque consideram que na época dele estava melhor. Apesar dos problemas começarem no governo dele. Compreendam isso. Caso contrário, tudo estará perdido. E esse pessoal jamais sairá do poder. Nós vamos virar uma Venezuela. Entenderam? É simples. Extremamente simples. Não cantem vitória cedo. E façam a lição de casa. Entenderam? Não adianta ficar comemorando. Não tem jeito. É preciso se enfrentar. É preciso lutar. Chegar lá e dizer, olha, é isso, é isso, é isso. Entendo de uma vez. Preciso fazer esse enfrentamento. Bom, é tudo uma questão de percepção. Do povo perceber e entender o que está acontecendo. Mas para isso, alguém tem que chegar, alguém tem que dizer. É isso que eu tinha que dizer, né? E, portanto, tenham todos um bom dia.